tenta humanizar a marca, tenta produzir você mesmo, dono da marca, né? Por exemplo, o pessoal lá da Anhan agora mesmo me mandou um bocado de vídeo, a Jordana viajando lá com a Silvana e criando conteúdo eles mesmos com a família para que a gente possa impulsionar. Cara, a probabilidade disso funcionar é muito maior do que eu ficar mostrando só pizza, só foto, só algo estático. Traz alguns resultados legais, alguns casos curiosos que vocês apostaram, o cara impulsionou pra caramba, o que que dá certo, o que que quem tá nos ouvindo tem que fazer. Vamos pra parte agora de entregar conteúdo pra galera aqui. Beleza, você não vai ter resultado com o tráfego pago se você não tiver um conteúdo que envolva e que chame a atenção do teu Então o cliente. conteúdo tem que ser interessante. O Primeiro conteúdo ponto. tem que ser interessante. E não adianta mais fazer aquele tipo de conteúdo padrão e clichê. Aquele banner com uma foto da tua pizza, com o preço, promoção, compre aqui. Tá mais desvalorizando o teu produto e atraindo quem só quer preço ou quem tá sempre buscando ali a facilidade, né? Do que propriamente cativando teus clientes e fidelizando. Então, o conteúdo hoje ele tem que ser desmarketizado, né? É como o João Branco fala. E, basicamente, as pessoas ainda não acordaram muito para isso. E a gente sempre fala, cara, tenta humanizar a marca, tenta produzir você mesmo, dono da marca, né? Por exemplo, o pessoal lá da Anhan agora mesmo me mandou um bocado de vídeo, a Jordana viajando lá com a Silvana e criando conteúdo eles mesmos com a família para que a gente possa impulsionar. Cara, a probabilidade disso funcionar é muito maior do que eu ficar mostrando só pizza, só foto, só algo estático. E isso é uma tendência. Então, a dica que eu dou é invista num conteúdo bom, no conteúdo que realmente cativa e tente humanizar a marca. Saia desse padrão, saia do que os outros estão fazendo, né? Foto é muito boa para cardápio, funciona muito bem ainda na alimentação, mas a gente tem que ter outras variáveis de conteúdo para que a gente possa ter resultado. Sobre resultado em si, hoje é muito comum dentro da operação a gente ter marcas ali que a cada R$1 investido faturam 35, 40 com o tráfego, R$40 de retorno ali. Sim, é comum. O caso da Forno Paulista é absurdo. O Maicon da Just na matriz lá também, que é bem mais consolidado, é absurdo também o retorno dele. Caramba. Né? E aí a gente você tá falando de gente que construiu uma marca, sim, pô. Isso que as pessoas têm que entender. A gente tava conversando exatamente isso ali fora. O cara construiu marca. Você tá falando do Just, falando da Forno, tá falando do Mil. Se você chegar nas cidades e perguntar na região e falar assim, onde tem uma hamburgueria aqui? O cara vai falar, é 45. O cara vai falar, é a Just. Vai falar, é a Forno Paulista. O cara vai falar, sei lá, o Rota, por exemplo. Isso é crucial. Isso você falou que do começo vocês ajudam a criar isso tudo. Sim. A rede social do cara tem que estar conectada com o posicionamento dele, né? O que a gente vê muito hoje é negócios que eles têm um posicionamento ou querem ter de alto padrão, quer cobrar caro pelo produto, pelo serviço, mas quando você entra na rede social, você não consegue identificar aquele posicionamento. E não adianta, você pode até ter um produto bom, mas não adianta só ser bom, tem que parecer bom, né? Tem que contar uma história? Tem que contar uma história, tem que parecer bom, tem que ter uma conexão, o cara tem que entrar no Instagram e entender quem está envolvido naquele produto, naquele serviço, entendeu? Tem que ter, de fato, você tem que mostrar o nível que você está. Não pode só ser bom e se você, dentro da rede social e na internet, você não parece que é tão bom como você é, de fato, né? E você tem que plantar, né? Como você falou. É claro que a unidade do Maicon, por exemplo, que tem um resultado excepcional em tráfego, é totalmente diferente da unidade dele mais nova lá de Guarulhos, por exemplo. Que tem que fazer uma construção, né? Conhecido. Mas aí vocês impulsionam isso. Sim, com certeza. A gente acelera. Né? A gente pega algo que já está consolidado em algum local e a gente consegue, dentro de um espaço de tempo igual, acelerar mais esse resultado. Porque a gente já está pegando algo relativamente desenvolvido, como no caso dele. É a mesma marca, só que ela está em um local onde ela ainda não é tão presente. Perfeito. Então eu vou acelerar esse processo de reconhecimento, né, de realmente de conversão, digamos assim, dessas pessoas ali. O que vocês recomendam para quem está com dificuldade e que não consegue ter esses resultados dessas empresas? Qual o caminho que ele tem que seguir? Cara, eu acho que tem um problema aí que, às vezes, quando o cara começa, principalmente dentro dessa questão do tráfego, ele quer abranger uma área muito grande de uma região específica e ele quer crescer de uma maneira muito rápida. Então, você falou de estratégia, né, que geralmente a gente faz. Tem que ter uma conquista de território. Chegou num ponto novo, você não vai anunciar para 10 km, 5 km, até porque tua operação não vai conseguir entregar nessa distância. Se você é nosso aluno, então, aí se não fala. entrega. Né? Então, assim, tu vai prejudicar toda a tua operação, toda a tua logística. Então, esse é um ponto que a gente bate muito. Por que a gente entende que o nosso negócio dá certo? Porque a gente tem desses pontos também. Então, a gente chega pro cara e fala, cara, vamos anunciar aqui 2 km, porque tua operação vai funcionar bem, tu vai conquistar um público perto de ti que vai ter um frete mais barato, que tu vai conseguir entregar mais rápido, e aí a gente vai validar o teu produto aqui, a gente vai criar um público para ti, e aí nós vamos expandindo. Pô, vamos para 3, vamos para 4, vamos para 5. Então, existe uma
várias metodologias que a gente utiliza. Você falou do horário, né, também, que você sempre viu o 45 no horário certo, então o horário tem que estar adequado ao produto que a gente quer vender. Então, horário, região, a gente utiliza vários desses segmentos, né, para a gente conseguir dar esse resultado de fato, e ele vai crescer ao longo prazo, né? A gente vai otimizando e vai dando esse resultado e expandindo a marca do cara. O cara que fecha um contrato com vocês, por exemplo, você chega lá, a última postagem dele faz 90 dias. Sim. Ele chega e quer um resultado de tráfego. Só que você traz um movimento para a rede e ele não abastece aquelas informações e não mostra que a empresa está ativa. Como é que vocês lidam com essa situação? Cara, tem coisas muito piores. Tem um cara que entrou em contato com a gente, aí ele já tinha passado por várias agências, né? Ele estava reclamando. Cara, toda vez é a mesma coisa, é a mesma conversa, é isso aqui, Aí ele entrou em contato com a nossa equipe, aí eu, cara, vou dar uma olhada no Instagram desse cara. É muita foto aleatória, então ele vende fruto do mar e tinha foto da Maldivas, foto de praia, ele tentava linkar, tinha foto do produto dele, mas a última postagem dele tinha mais de ano. Caralho. E o cara em Brasília, postando foto de praia e tal, tudo bem, pode ter um conceito, alguma coisa, mas totalmente não tão conectado com a realidade do restaurante. E aí o que acontece, Rafa? O cara tinha um preço super atrativo para mim, eu entrei no cardápio próprio dele, prato para 2, executivo, isso não tinha na rede social dele de forma nenhuma, não tinha fixado, não tinha destaque, não tinha nada. E eu, esse cara, ele não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tá conseguindo comunicar o produto dele. Então, se eu entro num restaurante no Instagram e a última postagem tem 1 ano, eu vou pensar que tá fechado. Eu também. Não existe mais esse negócio. Então, e o Google? Quando você vai lá no Google, o cara às vezes no iFood tem uma nota boa, você chega lá no Google, o cara, quando eu tô viajando, eu olho muito o Google. Sim. Chega lá, o cara tá com a nota 1, velho. O cara tem 5 críticas e nunca foi respondido. Vocês orientam o cara a olhar esse 360, vocês assumem essas responsabilidades, você fecha com esse cara, você começa a fomentar a rede social dele, vocês cobrem isso, porque vocês têm social media. Sim. Vocês atendem o Brasil inteiro? Sim. Hoje a gente, talvez o desafio às vezes é no audiovisual, mas grandes centros hoje a gente tem bastante facilidade. Brasília, BH, Rio, São Paulo, Fortaleza. A gente tem já um time, a gente tem relativa facilidade para encontrar time de audiovisual. Mas a outra parte, a parte estratégica e a parte de tráfego, ela roda remoto tranquilamente. A gente só precisa realmente captar esse conteúdo. Então é bem tranquilo hoje atender no Brasil todo. A gente tem clientes desses locais todos que eu falei, no Sul também. Então é algo bem, bem tranquilo para a gente. E a gente sim direciona o cliente para fazer esse 360. E hoje eu costumo falar que a nossa reunião ali de alinhamento e de fechamento, digamos assim, e de diagnóstico inicial também, ela é muito mais sobre o negócio, e muito disso eu aprendi contigo, né? São 10 eventos ali estudando e internalizando tudo isso, do que propriamente falando sobre tráfego ou marketing. Porque como o Germano falou, não é que não seja relevante, cara, é muito relevante, né? São um dos 6 pilares ali que você coloca. Só que esse pilar, ele vem por último, digamos assim. Se tudo não estiver bem alinhado, não adianta falar sobre isso. Então, Perfeito. Eu vou conversar com o cara sobre todos esses pontos. Eu vou entrar no iFood dele, eu vou ver a nota dele, eu vou ver as reclamações, eu vejo o que as pessoas estão comentando, eu vou no Google, eu vou na rede social dele, eu vou ver o que ele está postando. Então, eu vejo todos esses pontos antes de chegar e falar para ele o que eu preciso fazer em tráfego ou marketing. Por quê? Porque de forma resumida e simplificada, e não tirando o peso mais uma vez, eu vou basicamente pegar conteúdos e coisas que conectam com a essência do restaurante dele e da marca dele e mostrar para o público. Então, não é que seja fácil, né? Mas é simples. Então, eu só vou conectar tudo isso. Tá? Então, é algo que a gente costuma falar. Hoje a minha conversa está muito mais sobre os pilares do negócio como um todo, entender logística. Eu tô falando muito sobre isso, cara. Eu tô falando, pessoal, eu tô saindo da reunião vendendo contabilidade, vendendo consultoria, jurídico, cardápio. Né, que é o caso lá de Brasília, do pessoal que foi no evento, fechou com contadores porque viu que a gestão não estava boa. Né? Quer fechar a consultoria porque viu que tem outras coisas ali. E eu falei, cara, marketing a gente vai conseguir. Hoje tu não tem falta de cardápio. Na hora que só de tu fazer isso, tu já paga o investimento do marketing absurdamente, falta de cardápio. A gente faz esse alinhamento de uma forma muito importante, que a gente não tem o intuito de vender algo só por vender. Como você falou, a gente precisa ela precisa daquele serviço. Então, vou dar um exemplo. Recentemente um cara entrou em contato comigo, falei com ele, olhei o negócio, olhei o produto. Cara, tu não precisa de um momento de tráfego. Precisa de muitas coisas antes de chegar no teu tráfego. Tu não tem foto de cardápio, tu não tem uma plataforma, o teu Instagram é ruim. Então, tenta ajustar isso antes. Não precisa ser com a gente, mas tu precisa ajustar isso antes para tu, de fato, ter um resultado com o tráfego, entendeu? Então, isso passa muita credibilidade. A gente faz essa análise geral do negócio. Então, antes aqui o Sebastião estava ali dentro do iFood de um cliente nosso, olhando a informação para entender o que pode estar certo, o que pode estar errado. Esse cliente específico, ele falava, o anota aí dele até crescia, né? Mas ele me falava, cara, não tô conseguindo crescer e tal, e meu iFood tá caindo.
E aí o iFood, ele às vezes tem uma maquiagem, né? Que essa foi até o Lucas que me passou lá como fazer e tal. Eu fui fazer de forma manual mesmo a avaliação dele nos últimos 3 meses. A nota dele estava 4.4. Lá ainda estava mostrando 4.5. Porque ele pega a média dos 90 dias, talvez ele prejudicou muito o serviço nos últimos 30, caiu de 4.9 para 4.4. Aquilo já dá um resultado negativo para ele, porque aumentou o cancelamento, perde audiência. Pouca gente sabe isso. Vocês sabem que vocês estão com a gente o ano inteiro, andando assim para baixo. Aí o cara vai lá, pega o cara, ele tá com o serviço ruim, piora o que ele já estava entregando. Então esse é um ponto crítico. Realmente, e hoje o resultado é imediato. Se o cara começa a cancelar muito, dá muito chamado, ele perde ranqueamento. A venda dele despenca. Como é que funciona? Isso não tem jeito. De você, se não tiver experiência prática de dentro do negócio, que eu sei que vocês vão para dentro do negócio, igual vários clientes, vocês vão para fazer vídeo, fazer foto, e vocês dão consultoria já hoje como se fosse o próprio lucrando com delivery, e aí muda o jogo do cara. A transparência, né? Gostou desse conteúdo? Clique nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro.